veterinárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Simbora! Segunda-feira, estamos com o Manuel Leônidas, fundador da Pixacera. Seja muito bem-vindo. É sempre bom estar contigo. Bom estar contigo, Manuel. Vem cá, segunda-feira tem gente que pede Pix segunda-feira? Olha, tem gente que não pede final de semana, mas na segunda tá lá firme pedindo pizza. Fora o pessoal que pediu ontem, já pediu um pouquinho a mais, já pensando assim, num café da manhã vai ser aquela pizza. Aliás, tem gente que come a pizza do dia anterior, pega na geladeira, bota no micro-ondas. É o meu caso, eu adoro. Mas tem gente que come gelada, né, cara? Não, e a borda gelada, a borda de chocolate, geladinha? É o teu caso, a gelada, né? Nossa, bom demais. Com Fica café crocante? sem açúcar, fica crocante. É, né? A massa crocante e o recheiozinho molinho. Fica bom demais. Manuel, você tá com uma convidada aqui hoje, não tá, Manuel? Mais uma convidada especial. Você ouve bem, Léo? Fez algum teste de ouvido? Não. Não, já fiz sim. Já fez? Na minha infância já fiz. E também acho que já fiz pra tirar carteira de motorista, eu acho, ou não. É? Agora não tô em dúvida, não sei se faz. Pois Não é, sei. a Ariane é que manda Você bem ouve aí, bem? vai. Que? Hã? A véia surda ou o véio surdo? A Ariane aí vai responder todas as nossas dúvidas aí, Léo. Maravilha. Senhoras e senhores, ó, ela é diretora técnica da Audiofisa, aparelhos auditivos. Ela também é fonoaudióloga, especialista em audiologia e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Senhoras e senhores, Ariane Gonçalves, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Ariane? Tudo bem, Léo. Muito obrigada, Manu. Seu... Sabia que tinha isso, não? Tem isso. O seu Manu. Seu Manu? O famoso seu Manu. Estamos aqui com o seu Manu, fundador da Pixacera. Entreguei o apelido do Manu. Vocês ouviram aqui, pessoal? Não é um problema que isso dele. Então, eu adorei esse teu livro aqui, porque descomplicando a perda auditiva. Na hora que eu li, eu falei, como assim que vai descomplicar algo tão complicado assim? Não é complicado, as pessoas que complicam, né? Igual você falou que fez exame lá na sua infância. Totalmente errado, a gente tem que fazer o exame de audiometria pelo menos uma vez por ano. Então, acaba que as pessoas complicam o que não é para se complicar. A gente tem um desafio, porque assim, a gente recebe muita gente da área da saúde, né? E quando recebe um cardiologista, você fala assim, não, uma vez ao ano. Aí você recebe um ginecologista, vai falar para as mulheres, não, pelo menos a cada 6 meses. Aí o oftalmologista, uma vez ao ano. Dentista, a cada 6 meses. Ou seja, esse cuidado regular da saúde, no Brasil, talvez em vários outros países também, a gente acaba deixando muito aquém daquilo que a gente poderia utilizar. E é uma pena, porque muita gente tem... não é a grande maioria da população, mas em especial no Distrito Federal, muita gente tem até plano de saúde. E deveria estar desfrutando mais disso. Ou seja, para verificar como é que está a saúde dos meus ouvidos, eu deveria estar indo uma vez ao ano ao fonoaudiólogo, é isso? Exatamente. Procurar o médico otorrinolaringologista para ele fazer uma avaliação no seu ouvido. Às vezes, você não está ouvindo bem porque tem muita cera dentro do seu ouvido, então precisa ser retirado. O otorrino vai retirar e vai solicitar o exame de audiometria para ver como está a sua audição. Se você está ouvindo normal ou se algumas frequências, por exemplo, o barulhinho da água, que é um som mais agudo, mais fino, se você já tem alguma perda auditiva ou não. Tem gente que está ouvindo mal porque o ouvido tem cera. Sim, exatamente. Vamos pegar uma conversa que tem por aí, Manuel, de que de que usar cotonete pode ser prejudicial. Eu ia falar isso agora, sim. O cotonete ele não foi feito para limpar o ouvido. Não foi feito.
O cotonete ele foi feito para empurrar a cera para dentro do ouvido. E quando as pessoas estão ali, ó, coçando o ouvido, Ela até fechou empurrando, ali, é bom. gente, aquilo ali é errado, tá? Então só tá empurrando e fazendo como se fosse uma bola de algodão, né? Só que a cera que vai estar ali dentro. E aí isso faz mal, acaba que não escuta muito bem. Eu já ouvi falar sobre essa questão da limpeza do ouvido. Você pode falar um pouquinho? Posso, Como é que funciona? Como é que acontece? posso. A forma correta de limpar o ouvido, certo? Aham. Vamos lá. Então, a forma correta de limpar o ouvido, toda vez que estiver tomando banho, você vai colocar os seus dedinhos lá dentro do ouvido e Midinho. vai retirar o excesso da cera que está aqui nesse início, que é a cera, ela é uma proteção. E após o banho, você vem com a toalha secando. Esse é o jeito correto de limpar os ouvidos. Você quer, chega a fazer, faça uma pontinha com a toalha e bota lá dentro ou não precisa? Isso, você pode colocar até onde o seu dedinho chegou. Com a E se eu fizer pontinha isso da com toalha. cotonete? O cotonete ele não vai limpar, ele vai empurrar. Então, o cotonete ele foi feito para quê? Para limpar essa região aqui do nosso ouvido. A orelha, não o ouvido, vamos dizer assim. Exatamente, não a parte interna, a parte externa. Mas é tão bom, né? Não. Pegar a tampinha de caneta, chave do Nossa, carro, aí. grampo. Eu sei que você em casa já faz isso. Tá fazendo é agora, né? Deu vontade. Não pode, por favor. Não façam isso. Olha só. Quando vai pro otorrinolaringologista, tem um processo de limpeza que é com líquido, né? Tem, aí eles fazem, às vezes eles tiram com a pinça, às vezes eles tiram com o soro. Então tudo vai depender de como está a cera, se ela tá uma cera muito dura, se tá uma cera mais pastosa. Então tem que analisar o ouvido direitinho. Que interessante. Manuel, vamos comigo aqui, hein? Ah, Me fala um bora. pouquinho como é que é teu trabalho nessa parte. Quando a gente ouve falar de fonoaudiologia, a gente pensa na fala, né? Eu sei que tem uma ligação aí, mas ninguém vai pensar assim, pô, surdez, fonoaudiólogo? Não, peraí, parece que não combina. Você pode falar um pouquinho? Dentro da fonoaudiologia existem várias áreas, como na medicina. Então, existe a parte de fala, a parte de audição, a parte de linguagem, a da disfagia, UTI neonatal. Então, existem várias áreas. Eu sou especialista, eu sou em audiologia. Então, eu escolhi trabalhar apenas com ouvido, que é algo que eu sou completamente apaixonada, que são pelos meus idosos, né? Então, os idosos era o que mais me chamava a atenção, de estar ali cuidando, fazendo o exame de audiometria e colocando o aparelho auditivo, né? Que a nossa grande missão é transformar a vida de qualquer pessoa, desde uma criança até um idoso, através dos aparelhos auditivos. Hoje, muitas pessoas estão sem ouvir. Então, eu escolhi a audiologia justamente por conta disso. E aí veio por um problema que aconteceu na minha casa. O meu pai, ele teve uma crise de labirintite muito forte, caiu, bateu a cabeça e acabou perdendo a audição de um lado. E aí foi bem próximo, assim, que eu estava terminando a faculdade, e ele precisou colocar o aparelho auditivo. Então, eu tive a certeza que aquilo ali, que isso é a minha missão de vida. Olha que interessante. E Ariane, antes o aparelho era bem grande, hoje não, né? A tecnologia também chegou nos aparelhos auditivos. Chegou sim. Os aparelhos auditivos, antigamente, todo mundo tinha um certo preconceito. Ah, o aparelho é aquele grandão. Você encaixava aqui na orelha, né? Isso. é. Os primeiros aparelhos, ele era estilo uma corneta mesmo. A pessoa tinha que colocar aqui e ficava aquele trem pra fora. Tá, sim, tá. Então ficava muito feio, era assustador. Aí tinha os de caixa, hoje não. Hoje os aparelhos eles são extremamente pequenos, cheios de tecnologia. Eles funcionam mesmo como um fone de ouvido, sem fio. Então você consegue atender o telefone sem precisar colocar o telefone no ouvido. Ele é resistente à água, você pode molhar ele. Então hoje a tecnologia ela está muito avançada. E antes os sons eles eram muito robóticos. Hoje não. O som ele é super limpo e natural, como se fosse o nosso ouvido normal mesmo. Ah, a pessoa ao usar o fone, O aparelho. o aparelho que é semelhante a um fone, Sim. eu até já li uma vez sobre a história da entrada de alguns aparelhos de surdez nos Estados Unidos, como é que foi? É uma proposta semelhante ao fone, né? Mas antigamente, então, a voz era diferente. Olha que interessante isso, não podia imaginar. Antigamente a gente só conseguia, ainda é até engraçado, a gente mexia, configurava o aparelho auditivo com uma chavinha de fenda. A gente abria ali, configurava, só conseguia mexer em som grave e agudo. Hoje não. Hoje a gente é tudo pelo software, frequência por frequência, de acordo com o exame de audiometria do paciente, que é justamente para isso, deixar o som bem limpo e trazer melhor qualidade de vida para ele.
E, Ariane, a minha mãe tá com 84 anos, não quer usar o aparelho auditivo de jeito nenhum. Isso é geral nos idosos? Vamos lá. É. Já tomei, velho, mas quando chegar lá... Infelizmente sim. E acaba que esses idosos, eles estão começando a ter um certo problema, porque a perda auditiva não tratada, como vários estudos, até a Organização Mundial de Saúde já falou, é que pode trazer a demência, maior número de risco de queda, Alzheimer. Então a gente afeta várias áreas do nosso corpo, né? A gente não ouvindo, ocorre o declínio cognitivo, que aí traz a demência. Então, tem que tratar. E é algo que a gente vem apresentando muito para os nossos idosos, porque quando você fala assim, olha, a gente tem que tratar, não tratando, pode ter a demência. Eles se assustam, porque, eu não quero ter demência, eu não quero ficar caindo na rua. Então, eles acabam querendo utilizar o aparelho auditivo. E sempre vão, com o filho, com o marido, com o neto, alguém leva eles forçado, mas eles saem felizes. Léo, já tenho um argumento agora com a minha mãe. Quando eu for em São Luís, mãe... Tem que usar o aparelho auditivo. Se tem perda auditiva, tem que tratar. Você não trouxe nenhum não, né? Pra gente poder dar uma olhadinha? Não trouxe. Mas quando ele chega a ficar visível... Olha, o aparelho auditivo hoje que a gente trabalha, que eu trabalho com a marca Auticom, eles fizeram um estudo que deixa aqui atrás do ouvido, ele bem discreto, porque eles estudaram a cor certinho da sombra atrás do nosso ouvido. Então, acaba que ele fica imperceptível. Vocês trabalham muito, imagino, com idosos. Agora, no caso, até você poder tirar algumas dúvidas pra gente, né, Manuel? Tem crianças e adolescentes que têm uma perda auditiva? E como é que tá a questão hoje? A gente falou do fone, né? Tem filho meu que vive de fone. Ou seja, tá ali num joguinho e tá no fone, tá usando o celular, tá com fone. Esse uso também do fone, muitas vezes num volume mais alto. E até quem vai pra festa, balada, festa eletrônica, que tem música muito alta, né? Ouve som alto no carro. Ouve som alto no carro. Não, E aí, aquilo hoje ali até não é eu- ouvir música, né? Aquilo ali é estourar os ouvidos. Hoje até alguns smartphones vêm com alerta, né? Quando você está num ambiente onde tem som muito alto. Como é que funciona tudo isso e quais males que podem surgir e como prevenir? Essa é uma excelente pergunta. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe um estudo que até 2050, cerca de 1 bilhão de jovens e adultos vão ter perda auditiva por conta do uso dos fones de ouvido e pelo barulho excessivo, né? Então, Até quando, querido? 2050. Caramba, bicho. Muita 1 gente. bilhão. Não estamos falando de idosos, hein, pessoal? Não, E não estamos falando de pessoas que nasceram com problema auditivo. não. Está São sendo gerado por conta do... uso de fones de ouvido e barulho excessivo. Então, gente, a gente precisa cuidar da nossa audição. Fone de ouvido. Eu nunca vou poder utilizar o fone de ouvido? Pode, da forma correta. E não são todos os fones de ouvido que são indicados. Por exemplo, aqueles fones de ouvido intra-auricular. Aquilo ali prejudica muito a nossa audição porque fica mais próximo à membrana timpânica. Então, qual que é o ideal? O ideal é aquele, estilo abafador, e que você utilize por 1 hora, faça um repouso auditivo, utilize depois por mais um tempo. E o volume, qual que é o volume ideal? Não ignorem a alerta que vem no celular. O volume ideal é aquele que a pessoa que está do seu lado não escuta o que você está ouvindo. E não é isso que a gente anda observando, né? Então, você entra no elevador, você escuta a música do colega do lado, o da frente, e vira aquela, né, aquela confusão. E isso é totalmente errado. Então, utilizar no volume normal, que a pessoa não consiga escutar. Olha só. E, Ariane, tem alguma ligação de ser algo de família? O pai, hereditariedade? Existe. Hoje nós temos vou falar de uma patologia só, que se chama otosclerose. Ela é uma doença que dá no ouvido, que vem tanto do pai, da mãe, dos avós, e que está transmitindo. Então, é uma doença genética que pode afetar a audição. Repete o nome? Otosclerose. Otosclerose. Ela afeta lá dentro do nosso ouvido e aí é uma doença genética. Geralmente é acometido mais em mulheres, né? Mas existem casos raros de homens que têm perda auditiva por conta dessa patologia que foi adquirida por conta da mãe, de alguém da família. Como é que é o trabalho de vocês como fonoaudiólogos em relação a essa questão da escuta, do ouvido?
Do Como é que é a ouvido. atuação de vocês? Aham. Então vamos lá. O paciente ele chega no consultório, a gente faz o exame de audiometria e faz a meatoscopia. O que que é a meatoscopia? A gente olha como que está o canal auditivo. A gente realiza os exames audiométricos, que aí é o exame de audiometria, a imitanciometria, para ver o nível, o tipo e o grau da perda auditiva do paciente. E aí depois disso, aí a gente vai para a parte da reabilitação auditiva. O otorrino ele solicita os exames e a gente cuida da outra parte, de reabilitar mesmo o paciente. Essa reabilitação é como se fosse um processo de fisioterapia, alguma coisa assim? São com os aparelhos auditivos. A gente reabilita os pacientes com os aparelhos auditivos. A gente faz eles voltarem a ouvir novamente Você tá de brincadeira. sons que eles não ouviam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo já Que de legal, mano. do que aconteceu lá na Muito bom. clínica. Um casal, eles chegaram brigados, já estavam perto de se separarem, Problema de porque comunicação. Não. a mulher estava lavando louça na cozinha, o marido, meu bem, traz um copo com água, e ela pedindo para ele repetir porque ela não estava ouvindo. E aí, quando colocou o aparelho auditivo, eles se reconciliaram, porque aí, que nem diz ele só não escuta quando, ela só não escuta quando é para pedir dinheiro para ela. Ah, meu bem, não, isso aí ele não quer, ela não quer ouvir, nem ele. Então, eles se reconciliaram por conta disso. Então, é normal a gente encontrar casos assim dentro do consultório. E fazer as pessoas ouvirem é muito importante. É muito gratificante. O envelhecimento obrigatoriamente vai trazer problemas de surdez? Sim. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Todos nós, lá no futuro, a gente pode ter uma perdinha auditiva ali, nem que seja numa frequência aguda, a gente vai ter, que aí é o som da água, do passarinho, da campainha. Que se isolarem porque não está ouvindo, pedir para repetir várias vezes. Então, e como é que a gente faz para poder, de repente, retardar isso? Porque tem algumas coisas que, infelizmente, assim, é ótimo envelhecer, ou seja, você está durando bastante tempo aqui nesse mundo, mas tem alguns desafios, né? A gente estava conversando com o Dr. Raul Moura, que é oftalmologista, um parceiro nosso, amigo do Manuel, e ele estava falando assim que todas as pessoas vão ter que fazer cirurgia de catarata. Eu falei, todo mundo? Ele falou, 100% das pessoas vão ter que fazer por conta da idade. Eu falei, pá, não sabia. Né? Ou seja, todo mundo vai ter uma certa perda. E não significa que todo mundo vai ter que usar aparelho. Aí a gente tem que analisar o exame, mas provavelmente sim. 100%? A gente não 100%, mas aí a gente tem que ver certinho. Porque o que que vem acontecendo? Justamente por conta do ruído, balada, carro, escapamento de moto, tudo isso faz mal para nossa audição. Então a gente acaba perdendo a nossa audição, ela vai ficando fraca, igual existe a osteoporose, outras doenças que vêm por conta da idade. A mesma coisa é o envelhecimento do nosso ouvido. Então, vai ter uma perda auditiva mínima. Ah, mas perda auditiva mínima tem que tratar? Tem que tratar. E o tratamento para perda auditiva é o aparelho auditivo. Ariane, como é que o Brasil está em relação ao mundo? Olha, em relação ao mundo, até a gente estava conversando ali fora sobre isso. Nova York, ele vende muito mais aparelhos auditivos do que o Brasil, né? Então, lá fora, quando a gente viaja para os congressos e tudo mais, você encontra várias pessoas na rua utilizando aparelho auditivo. E não é a realidade do Brasil. Por quê? Ainda existe muito preconceito. Então, o preconceito em utilizar aparelho auditivo é muito grande ainda. Então, a pessoa prefere não ouvir do que tratar a perda auditiva. Conta só um pouquinho pra gente como é que, por exemplo, você como fonoaudióloga, como é que foi teu processo da tua entrada lá na Audiofisa, assim que fala, né? Audiofisa. Audiofisa, e como é que é a sua atuação hoje dentro da empresa, por favor? A Audiofisa, ela nasceu justamente por conta de uma dor familiar, que foi por conta do A meu empresa é pai. sua? É minha. Ah, que bacana. É minha e do meu esposo, meu sócio. E assim que um ano antes de eu me formar, aconteceu esse problema com o meu pai e nós resolvemos abrir a Audiofisa. Então, a Audiofisa existe por uma dor familiar. Então, tudo que a gente sentiu ali de dor mesmo, lá quando aconteceu com o meu pai, a gente tem que procurar um centro auditivo. Algumas coisas falhavam, o lado humano não existia tanto, existia muita parte comercial. A gente vai fazer um trabalho diferente, e é o que nós fazemos. O nosso atendimento ele é muito mais humanizado, a gente sempre vê mais o lado do paciente, entender as necessidades dele,
do que o lado comercial. O lado comercial é importante? Muito importante. Mas primeiro lugar sempre vai ser o paciente e as necessidades dele. Ariane, você fala assim que o aparelho, ele é o remédio, vamos dizer assim, para quem está com problema de surdez. Mas você falou também que através da fonoaudiologia você consegue fazer um trabalho voltado para o resgate ou recuperação, de repente, de certas sensibilidades auditivas que se perde, né? Por exemplo, da água que você citou aqui, por ser muito agudo. Uma vez que eu coloco o aparelho auditivo, ele funciona também num processo de resgate? Há algum benefício fisiológico ou benefício só do aumento da melhoria da minha escuta? Ou seja, eu estou usando um equipamento para isso, se eu tirar, eu perdi, é que nem o óculos, né? O óculos ele não ajuda. Na verdade, até para quem é míope, eu não sabia, mas quanto mais você usa óculos, pior a tua vista fica. Então, e não tem pra onde correr, por exemplo. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come óculos. Ou, no caso, quem usa aparelho auditivo, seria interessante fazer um trabalho paralelo ali junto a uma fonoaudiologista para poder estar melhorando ou retardando a perda da audição. Uma vez que a gente perde a audição, a gente não recupera, tá? Então, perdi a audição hoje, a gente vai ter que tratar com o aparelho auditivo. E aí, o que a gente vai fazer? Utilizando os aparelhos auditivos, a gente consegue retardar a progressão da perda auditiva. Então, por exemplo, se hoje descobri que eu tenho uma perda auditiva, não tratei, ano que vem eu vou fazer audiometria, o seu exame de audiometria não vai estar igual ao do ano passado, vai ter dado uma piorada. Então, quando a gente utiliza o aparelho auditivo, a gente retarda o aumento da perda auditiva. E aí acaba que é uma forma de você tratar e fazer com que a sua audição dure por mais tempo, vamos dizer assim. Muito bem. Manuel, você precisa fechar, irmão. Quer fazer a última pergunta? Só saber como é que o pessoal faz para encontrar a Ariane. Antes de você falar, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se a pessoa perder totalmente a audição, aparelho soluciona ou não? Não, aí nós vamos para os procedimentos cirúrgicos, que aí é utilizar o famoso ouvido biônico, onde o médico otorrinolaringologista insere eletrodos lá dentro da cóclea para fazer com que essa pessoa volte a ouvir novamente alguns sons. E também as próteses ósseo-ancorada, que também é procedimento cirúrgico, que funciona como vibração óssea, que ao invés do som fazer o caminho certo, que é passar pelo buraquinho, não. Aqui já vai tremer direto lá dentro do ouvido para mandar o som para o paciente ouvir. Olha que interessante. Pessoas que nascem surdas também? Também. Tudo a gente tem que fazer uma avaliação para saber qual que vai ser a melhor tecnologia para o paciente. Então, a gente consegue fazer as pessoas ouvirem de qualquer forma. Que coisa boa. Bacana, bacana demais. Quem está com desafio de surdez, então, perda auditiva, ou mesmo você que não está percebendo, porque imagino que seja algo gradativo, a pessoa não vai percebendo. Até que quando chega um momento, está grave demais, né? Como é que as pessoas fazem, então, agora na pergunta do Manuel Leônidas, para eles poderem falar com você, te encontrar, conhecer a tua proposta de trabalho, conhecer lá não perguntamos, peraí, já vou perguntar. Conhecer a Audiofisa. Por que esse nome? Audiofisa, áudio de audiologia. O Fi é do meu sobrenome, Figueiredo, que é o sobrenome da minha mãe, e Sá é de Santos, que é o sobrenome do meu pai. Então a gente fez a junção familiar mesmo. É tudo familiar. Também aos pais, que bacana. Homenagem. Legal. Para as pessoas falarem com você, Ariane. Eu tenho o meu Instagram, que é o @fonoarianeoficial. E também o @audiofisa, que lá tem todos os nossos telefones, o WhatsApp, e a gente está à disposição para poder tirar todas as dúvidas. Muito bom. Vocês estão onde aqui em Brasília? No Asa Norte, Águas Claras, Taguatinga e Gama. São o quê? São lojas, são consultórios, é o quê? São consultórios. Ali no nosso consultório a gente faz os exames de audiometria e também nós fazemos a venda dos aparelhos auditivos e acessórios como pilhas e tudo mais que o paciente precisa. Que legal. Pessoal, isso aqui é de extrema importância. Lembrando, segundo os números do IBGE, a população brasileira hoje, mais de 10% é de idosos. Calcula-se que em menos de 10 anos nós vamos ter mais do que o dobro de idosos. E que, se eu não me engano, em 50 anos nós vamos ter uma população mais de idosos do que de jovens no Brasil. Então a gente fica muito atento para a gente poder cuidar dessas novas gerações. É nóis, né, Manuel? É nóis, em breve. estamos juntos. E aí agora vocês incluem no check-up de vocês, fazer audiometria. E isso que a gente pode fazer lá contigo. Pode. Audiometria, gente, anualmente.
anualmente, tem que fazer. E quem já tem algum tipo de perda auditiva, a cada 6 meses é importante realizar. Muito bom. Marcar consulta, hein, Léo? Pra Vamos já, lá. pra já. Pessoal, é o seguinte, a gente vai se despedir aqui da Ariane Gonçalves. Muito importante esse bate-papo aqui, hein? Muito obrigada pelo convite. Muito importante mesmo. A gente já vai se despedir dela, porque na sequência quem vem é a doutora Isadora Calvo, que é presidente da Sociedade de Nefrologia, seção DF. A gente vai conversar sobre as eleições do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e ela está trazendo uma pessoa com ela. Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque pediu para poder colocar na sequência aqui com a gente. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui da pessoa. Acho que não. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá trazendo o parceiro de chapa dela, mas não temos o nome. Daqui a pouco a gente vai saber o nome, ele vai se apresentar aqui. Vamos falar então sobre a eleição do Conselho Federal de Medicina. Vamos aproveitar para entender um pouquinho sobre nefrologia. Onde mais? Bora. Ariane, obrigado. Aprendeu um monte com você. Vamos conversar mais. Eu que agradeço, Tá bom? vamos lá. Senhoras e senhores, Ariane Gonçalves, muito obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigada. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e história.